do chamado monopólio. A economia da cooperação. Vamos ver aí o que esta sessão agora contribui nesta discussão dessa estrutura de mercado. Como vimos, os oligopólios gostariam de atingir o resultado monopolista, mas isso exige cooperação, a qual muitas vezes é difícil de estabelecer e de manter. Nesta sessão, analisaremos com maior profundidade os problemas que surgem quando a cooperação é desejável, porém ela é difícil. Para analisarmos a economia da cooperação, precisamos aprender um pouco sobre a teoria dos jogos. Em particular, vamos nos concentrar em um jogo importante chamado Dilema dos Prisioneiros. Esse jogo permite entender por que é difícil manter a cooperação. Na vida, muitas vezes, as pessoas deixam de cooperar umas com as outras, mesmo que a cooperação seja benéfica para todos. E os oligopólios são um exemplo disso. A história do Dilema dos Prisioneiros contém uma lição geral aplicável a qualquer grupo que tente manter a cooperação entre seus membros. Lembrando que o Dilema dos Prisioneiros também é uma formulação teórica, né, da chamada teoria dos jogos, que seria uma teoria utilizada pela microeconomia para entender aí esse dilema da cooperação. Então veja, o que é essa tese do dilema dos prisioneiros? Então, o Dilema dos Prisioneiros é uma história sobre dois criminosos que foram capturados pela polícia. Vamos chamá-los de Bonnie e Clyde. A polícia dispõe de provas suficientes para condenar os dois por um crime menor, o de porte ilegal de arma, de modo que cada um passaria 1 ano na cadeia. Então, a polícia tem prova de que os dois cometeram crimes menores e que cada um ficaria 1 ano na cadeia cada. A polícia também suspeita que os dois criminosos tenham cometido um assalto a banco juntos, mas não tem evidências concretas para condená-los por esse crime maior. Agora veja e fique atento. Se você não estiver compreendendo, volta o vídeo, repete quantas vezes for necessário para você entender qual é o conceito deste desenho teórico do Dilema dos Prisioneiros. A polícia então interroga esses dois criminosos em salas separadas e propõe a cada um deles o seguinte acordo. Então veja, até esse momento podemos prendê-los por 1 ano. Entretanto, se você confessar o assalto a banco e acusar seu comparsa, lhe daremos imunidade e você ficará... Opa, o mouse sumiu aqui. E você ficará livre. Então veja, a polícia pode prender por 1 ano. Veja, a polícia pode prender por 1 ano. Então, até esse momento, podemos prendê-los por 1 ano. Entretanto, se você confessar o assalto a banco e acusar seu comparsa, nós lhe daremos imunidade e você ficará livre. E seu cúmplice passará 20 anos na cadeia. Mas, se vocês dois confessarem o crime, não precisaremos de seu testemunho e poderemos economizar os custos do julgamento, de modo que vocês dois receberão uma pena intermediária de 8 anos. Então, veja o dilema. Se nenhum dos dois falarem, fica 1 ano. Então, vamos ver aqui a figura e adiantar o texto. Essa figura é muito importante. Então, aqui nós temos a decisão de Bonnie, pode ser de confessar ou de permanecer em silêncio, e a decisão de Clyde, eu confesso e eu permaneço em silêncio. Então, neste jogo entre dois criminosos suspeitos de terem cometido um crime, a sentença que cada um recebe depende tanto da sua própria decisão de confessar ou de permanecer em silêncio, quanto da decisão tomada pelo outro. Então, veja, a decisão inicial era o seguinte: os dois estão presos, os dois estão separados em celas diferentes.
Nenhum dos dois vai falar nada. Então a polícia tem indícios para condenar por porte de arma por 1 ano. Então Boni é condenado por 1 ano e Clyde é condenado por 1 ano. Então cada um fica preso 1 ano se os dois ficarem em silêncio. Se os dois confessam o crime do roubo, os dois são condenados a 8 anos. Os dois são condenados a 8 anos. Agora, se Boni confessa e Clyde permanece em silêncio, Boni é solta e Clyde fica 20 anos preso. E o inverso também pode acontecer. Então, se Clyde fala que Boni cometeu o crime, Clyde é solto, recebe a imunidade e Boni é condenada por 20 anos. Então, veja a decisão. Então, se a gente for pensar do lado de apenas um competidor, então a decisão dele e a decisão tomada pelo outro companheiro pode colocar ele 1 ano na prisão, 8 anos na prisão, ou ele ser solto, ou ele ficar 20 anos na prisão. Então, 1 ano, ou melhor, então vamos lá, começando. Então, você tem a opção de confessar e ser solto, a depender do que o outro companheiro faça. Você tem a possibilidade de ficar 1 ano, ser solto, 1 ano, 8 anos ou 20 anos na prisão. Então veja como esse dilema dos prisioneiros revela o desafio de você tomar decisões que atendam seus próprios interesses, o interesse próprio, ou decisões de cooperação com o seu outro companheiro. E o dilema do prisioneiro, ao separar os dois criminosos, revela uma coisa que a gente vê no oligopólio, ou seja, nem sempre você sabe qual será a decisão do seu concorrente. Quando o seu concorrente tomar a decisão dele, você já será afetado por essa decisão. Então veja o quanto é difícil, o quanto essa teoria ajuda na compreensão. Então veja, se Bonnie e Clyde, assaltantes insensíveis que são, não se preocupassem com suas próprias sentenças, o que você acha que eles fariam? A figura 1 mostra a escolha deles. Então, cada prisioneiro tem 2 estratégias. Confessa ou fica em silêncio. A sentença que cada um receberá depende da estratégia que for escolhida pelo outro e da estratégia escolhida por você ou pelo seu cúmplice no crime. Então, mais uma vez, cada um tem 2 decisões, confessar ou permanecer em silêncio. Mas o resultado da sua decisão vai depender também das outras estratégias, das 2 decisões tomadas pelo outro companheiro. Então, note como há um interesse de você buscar o seu próprio interesse, talvez, digamos, acusar o outro e ficar solto, mas essa sua decisão depende também da decisão do outro, porque eu confesso que o outro cometeu o crime, o outro confessa que eu cometi o crime e os 2 vão presos 8 anos. Ou os 2 ficam em silêncio e ficam apenas 1 ano. Então vamos lá considerar a primeira decisão de Bonnie. Então, o que a gente já viu lá na figura número 1, voltando mais uma vez. Essa figura detalha muito bem os desafios que existem na economia da cooperação. É muito complicado. E veja, aqui nós temos apenas o fato de 2 agentes, 2 criminosos, ou poderíamos falar 2 agentes econômicos. E, consequentemente, a decisão desses 2 agentes econômicos parece até fácil de entender. O problema é que quando a gente vai, por exemplo, para estruturas oligopolistas ou setores econômicos na realidade concreta, nós vamos observar que esses setores eles podem ter vários agentes econômicos, o que dificulta cada vez mais a chamada economia da cooperação. Então veja, ela raciocina da seguinte forma. Não sei o que Clyde vai fazer. Se ele permanecer em silêncio, minha melhor estratégia é confessar, já que assim ficarei livre e não precisarei passar 1 ano na cadeia. Se ele confessar, minha melhor estratégia ainda será confessar, já que assim passarei 8 anos na cadeia em vez de 20. Assim, independentemente do que Clyde faça, é melhor
para mim confessar. Então, qual seria a decisão de bem? Então, se eu confesso e o outro não confessa, eu fico livre. Se eu confesso e o outro confessa, eu fico 8 anos na cadeia, independentemente do que seja melhor. Então, aqui estamos considerando nessa decisão de Clyde de que ela não está contando com cooperação. Então, ela está contando primeiro com o seu interesse próprio. Então, eu confesso e ele não confessa, eu fico livre. Então, saí de boa. Ou, se eu confesso e ele confessa, nós ficamos ambos 8 anos na prisão. Independente de qual seja a decisão. Neste caso, não tem cooperação. Na linguagem da teoria dos jogos, um estratagema é chamado, portanto, de estratégia dominante, se for a melhor para um dos jogadores. Então, o que a gente viu aí foi a estratégia dominante de Boni, independentemente da estratégia utilizada pelos demais. Então, ela considera que a estratégia dominante é confessar. Ficar em silêncio tem o risco de ficar 1 ano ou 20 anos. Então, entre ficar 1 ou 20. A estratégia dominante, portanto, é confessar. Então, nesse caso, confessar é uma estratégia dominante para Boni. Ela passará menos tempo na cadeia se confessar, independentemente de Clyde confessar ou permanecer em silêncio. Vamos ver agora a decisão de Clyde. Ele tem exatamente as mesmas opções que Boni e raciocina de maneira semelhante. Independentemente do que Boni faça, Clyde poderá reduzir seu tempo na prisão se confessar. Em outras palavras, confessar também é uma estratégia dominante para Clyde. Então, no final, tanto Boni como Clyde confessam e cada um passa 8 anos na cadeia. Ou seja, cada um tem uma estratégia dominante, não considera cooperação, considera aquilo que é melhor para você, para passar o menos tempo possível, e, portanto, os dois terão uma estratégia dominante de confessar e passar 8 anos na cadeia. Ainda assim, do ponto de vista de cada um, esse é um péssimo resultado. Se os dois tivessem permanecido em silêncio, ambos estariam em uma melhor situação. Aqui estamos falando, portanto, em uma cooperação, passando apenas 1 ano na cadeia por causa da acusação de porte ilegal de arma. Ao perseguirem seus próprios interesses, que é no caso de confessar com a estratégia dominante, os dois chegam juntos a um resultado que é pior para ambos. Então veja, você pode ter pensado que Boni e Clyde teriam previsto essa situação e planejado com antecedência. Entretanto, mesmo com o planejamento prévio, existe o desafio da cooperação, eles estariam com problemas. Imagine que antes de Boni e Clyde serem capturados pela polícia, eles tenham feito um pacto de não confessar. Então veja, eles tenham feito um pacto. Mas veja, claramente, esse pacto os deixaria em melhor situação se os dois o cumprissem, já que então cada um passaria apenas 1 ano na cadeia. Mas aí vem um problema. Mas será que eles se manteriam em silêncio simplesmente por terem feito um pacto? Ou seja, aqui você tem o risco de ser traído. Então, a estratégia dominante dos dois é confessar e passar 8 anos na prisão. Se eles fazem uma cooperação de não confessar, os dois passariam 1 ano. Mas na hora que são presos, o desafio por não saberem, porque um está separado do outro, é que você não tem a informação se o outro vai cumprir o pacto. Porque se um não cumprir o pacto, em vez de você ficar preso 1 ano ou 8, você fica preso 20. Então veja, uma vez que comecem a ser interrogados separadamente, a lógica do interesse próprio assume o controle e os leva a confessar. Porque é difícil manter a cooperação entre os prisioneiros, porque a cooperação é irracional do ponto de vista individual. Então eu não vou cooperar, porque como eu estou sozinho, não tenho certeza se você cumprirá parte do pacto, porque se você não cumprir, eu que me ferro, eu que vou ficar 20 anos, então eu vou tomar uma decisão do ponto de vista individual e não do ponto de vista coletivo ou do ponto de vista da cooperação.
Então, o dilema dos prisioneiros é uma excelente base teórica para deixar o raciocínio construído no que tange a como empresas em oligopólio, firmas que estão em estruturas setoriais oligopolistas, vão fazer o processo de cooperação ou não. Como você não sabe o que acontecerá com a decisão, digamos, privativa ou estratégica, como você não sabe como cada empresa toma suas decisões lá nos seus escritórios ou nas suas diretorias, é difícil